Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química para mais um bate-papo de domingo. Mas pessoal, antes de começar o vídeo, mais do que nunca eu preciso do apoio de vocês. Se vocês quiserem que esse tipo de vídeo continue todos os domingos, que ao longo da semana eu faça a resposta do desafio químico, que eu continue com a análise de Dr. Stone, Rotaraco Saibou, eu preciso mesmo que vocês compartilhem esses vídeos, deem o seu like. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal. E não é bobeira não, pessoal. O YouTube parece que começou 2020, ficou de mal com a Universidade da Química, os vídeos não estão sendo mais divulgados, o número de inscritos diminuiu muito, assim, o crescimento de inscritos diminuiu demais, a quantidade de visualizações por vídeo caiu muito, os últimos vídeos estão chegando a 1000 visualizações. Então eu conto com o apoio de vocês, eu preciso do apoio de vocês. Então se vocês quiserem que a Universidade da Química continue produzindo vídeo com essa frequência, por favor, é apenas se inscrever no canal, compartilhar e dar o seu like. Mas vamos lá, né? Sobre o que é o bate-papo de domingo hoje. Bom, baseado no primeiro bate-papo de domingo, que o tema era, às vezes a gente acaba ensinando uma coisa que nós não sabemos a origem. Uma das coisas mais básicas que a gente ensina nas aulas de Química, isso desde o fundamental, é distribuição eletrônica. E o aluno tem contato lá com distribuição eletrônica, ele aprende que a primeira camada é chamada camada K, a segunda camada é a camada L, camada M, seguindo o alfabeto. Uma das primeiras coisas que aparece é por que começa da camada K? Seguir o alfabeto é legal, né? Tem uma ordem lógica, mas por que começa da camada K? Eu tive uma professora de metodologia de ensino que ela falava que era por conta do Lord Kelvin, mas nunca explicou o que o Lord Kelvin tinha a ver com a distribuição eletrônica. E ela é uma professora que era um pouco espertinha. Quando a gente fazia uma pergunta e ela não sabia a resposta, ela transformava isso em trabalho. Então, muitas vezes, para a gente acabar não tendo um trabalho a mais durante a semana e não ficar ali meio que de mal com a turma, a gente acabava não fazendo algumas perguntas a ela. Deixo claro que eu não concordo com essa metodologia. Mas vamos lá, de onde que vem então a origem do K, L, M e assim por diante? Deixa eu contar uma historinha aqui para vocês. Bom, a nossa noção de estrutura atômica começa com o modelo de Bohr. Nós hoje utilizamos o modelo quântico para a maioria das coisas, só que o modelo de Bohr ele ainda serve como métrica, e ele é que nos dá a chamada estrutura atômica, onde você tem ali um núcleo e você tem níveis de energia quantizados em torno desse núcleo. No caso, o Bohr publica seu artigo, seu memorável artigo, em 1913. E o Bohr não é que dá o nome de primeira camada, camada K, segunda camada, camada L, não. Ele chama a primeira camada de nível 1, segunda camada de nível 2, terceira de nível 3 e por aí vai, mais ou menos como a gente chama na graduação. Eu, por exemplo, no primeiro dia de aula chamo camada KLMN só para fazer uma correlação com o que o aluno entende, mas no dia a dia eu chamo de nível 1, nível 2, nível 3. Esse nome KLM e assim por diante vem de um trabalho anterior associado aos raios-x. Então, um nome que nós podemos associar como sendo pai, o que dá o nome de KLMN, é um cara que é conhecido na área de espectroscopia de raio-x, enfim, quem trabalha com raio-x, que é o Charles Barkla. O Barkla, em 1911, ele publica um artigo onde ele mostra ali diferentes tipos de raio-x. Então, assim, ele tem ali o que ele considera um raio-x muito penetrante, e esse raio-x que é muito penetrante, ele chama de raio-x na faixa K ou da banda K. Alguns outros metais que atuam como cátodo emitem um raio-x numa faixa... emitem raio-x menos penetrante do que esse da faixa K. Ele chamou de faixa L. Então o trabalho dele ficou nisso, né? Você tem ali um raio-x muito penetrante, que é a faixa K ou banda K, outro que é da faixa L ou banda L. Posteriormente encontraram outro tipo de raio-x menos penetrante do que o L, que foi chamado então de M, seguindo a ordem alfabética. Bom, por que ele chama esse raio-x mais penetrante de K? Porque ele começa com K. Ele até queria começar com A, B, C e por aí vai. Só que um dos questionamentos foi, vamos supor, né, que se encontre um raio-x mais penetrante do que esse que ele está chamando de o primeiro, o raio-x da faixa A. Qual vai ser o nome dado? Menos A? Então, assim, para evitar esse problema, ele começou logo no meio do alfabeto. Por quê? Se você tem raio-x de faixa menos penetrante, seguia para frente, K, L, M, N e assim por diante. Mas se encontrasse um mais penetrante, ele seria da faixa J ou da banda J.
Acontece que ele estava estudando propriedades do raio-x. Nessa época, em 1911, por exemplo, não tinha um modelo de Bohr, não tinha estrutura atômica como nós conhecemos hoje ou como nós começamos a conhecer a partir do modelo de Bohr. O que linka, essa ideia do raio-x com o modelo de Bohr é quando a gente começa a entender a origem do raio-x. Você sabe qual é a origem do raio-x? Bom, a gente consegue explicar o raio-x mais ou menos ali com o modelo de Bohr. Essencialmente, o modelo de Bohr se baseia no fato de que os elétrons podem sair de um nível e ir para o outro desde que ganhem energia. Então, se você tiver um elétron no nível 3, por exemplo, ele ganha energia suficiente e ele vai para o nível 4. Então, do nível 3 para o nível 4, ele absorve energia. Mas quando ele volta do nível posterior para o nível anterior, ele emite radiação, que pode acabar caindo na faixa do visível, por exemplo, é o princípio lá das cores dos fogos de artifício. Bom, mas como funciona o raio-x? Essencialmente, você tem um metal, e esse metal é bombardeado com elétrons de alta energia. Esses elétrons de alta energia, eles conseguem retirar elétrons da estrutura atômica, só que elétrons mais internos, não apenas os elétrons de valência. Então, quando você tem um metal bombardeio com elétrons de alta energia, eles conseguem retirar os elétrons, por exemplo, que estão ali no nível 1, na primeira camada, logo após o núcleo. Quando isso acontece, você consegue retirar então um elétron ali da primeira camada. Imagine que aquilo ali gerou uma espécie de vazio na primeira camada. Você tem um buraco, uma deficiência de elétrons na primeira camada. O elétron da camada posterior, que seria a segunda camada, então ele cai para a primeira camada. Bom, como ele vem de um nível posterior para o nível anterior, ele emite radiação. Essa radiação emitida é altamente energética. É que nós chamamos de raios X, radiação X. Acontece que você também pode retirar os elétrons, não da primeira camada, mas da segunda camada. E ao retirar os elétrons da segunda camada, bom, então vem um elétron da terceira camada para a segunda camada e emite radiação. Essa radiação não é tão penetrante assim, é um raio-x, mas não é um raio-x tão poderoso. Então, essa acaba sendo a explicação da origem do raio-x utilizando o modelo de Bohr. Moseley, por exemplo, conseguiu fazer um trabalho fantástico e com isso ele conseguiu atribuir que são os prótons, o número atômico, que caracteriza o átomo. Mas isso seria assunto para um outro vídeo. Quem faz então essa correlação entre o modelo de Bohr e o raio-x é um físico-químico chamado Walter Kossel. Ele publica um artigo em 1914, portanto, quando ele publica esse artigo, já se tem o trabalho do Barkla e já se tem o trabalho de Bohr. Acontece o seguinte, esse raio-x muito penetrante, que o Barkla chamou de raio-x da banda K, seria, na verdade, o raio-x que é emitido quando são retirados elétrons da primeira camada e vem, então, um elétron da camada posterior e cai para a primeira camada. Nesse caso, então, nós teríamos a condição de radiação mais energética. Seria o raio-x mais penetrante associado à banda K. O associado à banda L seria aquele raio-x quando sai elétron, retirado elétron do nível 2 e cai um elétron do nível 3 para o nível 2. É emitido radiação, só que não é emitido uma radiação tão energética assim, tão penetrante assim. Então, esse é o chamado raio-x da banda L. Então, notem. O raio-x da banda K seria aquele emitido quando vem elétrons para o nível 1. O Kossel faz exatamente isso. Ele chama então o nível 1 de camada K, porque ao vir elétrons para o nível 1 é emitido a radiação na faixa K, da banda K. Agora, quando é emitida a radiação da faixa L, é porque vieram elétrons do nível 3, por exemplo, para o nível 2. Ele caiu para o nível 2. Então, o nível 2 está associado à banda L. E com isso foi só, então, uma questão de extrapolação dos nomes. Então, a primeira camada ele chamou de camada K, devido à radiação mais penetrante. Depois veio a camada L, depois a camada M, N, O, P, seguindo a ordem alfabética. Você deve ter aprendido que são 7 camadas, então vai ter a camada Q, só que não necessariamente. Isso está relacionado com a quantidade de átomos que nós temos. Então, essa é a origem do KLMN, está associado à espectroscopia de raio-x. Durante a pós-graduação eu tive contato um pouco com o raio-x, eu mesmo não trabalhei, mas meus amigos trabalhavam e de fato eles utilizam essa terminologia até hoje, a banda K, banda L, banda M, o que não é muito utilizado, por exemplo, quando a gente dá aula de química geral, quando a gente fala de estrutura atômica. O próprio Bohr, por exemplo, não utilizou essa terminologia, ele continuou utilizando a terminologia de nível 1, nível 2, nível 3 e por aí vai.
Ah, e antes de finalizar o vídeo, só uma curiosidade que é muito mais uma lenda. Alguns dizem, e não tem nada comprovado, que o Barcla, ele começou com a letra K, ele poderia utilizar outra letra, mas ele começou com a letra K porque está presente no nome dele. Então, Barcla tem o K seguido do L. Então, a primeira banda, né, mais penetrante seria K, depois a banda L. Era uma forma dele se auto-homenagear, né? A mesma discussão aparece com o cara que descobriu o galho, que é o Lecoq. Ele deu o nome ao galho como uma espécie de autopromoção. Mas não existe nada confirmado sobre isso. Embora eu ache meio difícil, se o Barclay realmente pensou no K e no L em sua auto-homenagem, ele não iria descrever isso. Mas isso ainda é uma lenda ou uma hipótese. Mas essa é a origem, então, da camada K, camada L e camada M. Na verdade, é a associação entre resultados da espectroscopia de raio-x com o modelo de Bohr. Vocês sabiam disso? Conheciam essa história? Se conheciam, deixa aqui nos comentários. Se não conheciam, se for algo novo, deixa aqui nos comentários. Agora, deixa eu pedir mais uma coisa a vocês, além, obviamente, de se inscrever, curtir, compartilhar. Se você é professor de Química e ensina distribuição eletrônica, a partir de agora, a partir do momento que você sabe a origem do K, L e M, explica isso para o seu aluno. Ah, ele não vai entender e tal. Não liga para isso não. Explica a origem para o seu aluno. Eu acho que é muito legal e o aluno tem direito de saber a origem das coisas. Então, se agora você sabe, por favor, explica isso para eles. Semana que vem eu devo dar aula de distribuição eletrônica e pela primeira vez eu vou ter a oportunidade de explicar para os meus alunos a origem do K, L, M, N e por aí vai. Então, se vocês quiserem mais vídeos como esse, não se esqueçam, compartilhe esse vídeo, ajude a chegar a um número grande de pessoas e deixe aqui seu comentário. Seu comentário é muito importante. Tá certo, pessoal? Valeu e até o próximo vídeo.